Tira a mão daí. Que é isso, menino? Olha, mas que porra é essa? Mas olha, você é um cantor. Gente, pelo amor de Deus. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Muito bem, que alegria! Nossa senhora, meu. Obrigado pelos aplausos, a nossa plateia nos aplaudindo. Que povo feio de Carapicuíba. Vejam vocês, é uma plateia, Aplausos, totalmente Nossa senhora. testada. Exato. Estamos aqui, meus queridos. Pânico está no ar diretamente dos estúdios anti-nuvem de gafanhotos da Panflix. Aliás, por favor, eu quero as imagens dos gafanhotos. Imagens aí dos Imagens dos gafanhotos. velho. Pequeno gafanhoto. As imagens, aí Olha estão. lá, ó. É o PT voltando. Tem um gafanhoto de barba ali que eu vi. Muito bem, os gafanhotos estão entrando no Brasil. Muito bem, hospital superfaturado, presidente completamente louco, andando a cavalo, são as 7 pragas do Egito? Não sei, mas a gente aqui finge que está tudo bem, que a gente está muito feliz. Sempre seguindo o nosso lema, que vai virar palestra motivacional, já estamos preparando. Um sorriso no rosto e a toba na mão. Mas continuamos aqui firmes, fortes, alegres, nem tanto. Mas hoje temos o retorno dele. O nosso querido gordão já tomou uma chupada do Delari. Uma bela de uma chupada. Eu tomei logo cedo. Uma bela de uma chupada. Uma fumada aí, velho. Fumada? Já E pra é o ficar seguinte, esperto. ali é o Minha mãe seguinte, nunca deu uma dessa aí. E é o seguinte... Já ficou esperto. Já, tô E é ligeiro. o seguinte, Amanhã saiu 8 horas o da manhã. maior espetáculo de humor do Brasil vai voltar em Florianópolis. Isso, O maior maravilhoso. humorista. É. Dia 17 e 18 de julho, lá no Floripa Comedy Club, ingresso já à venda. E ó, corre que vai esgotar rapidinho. Só 50%. Sensacional. Isso, é. 50% da casa, mais Brasil sai Você sabe comendo, como que é, né? É, Pino T, Isso. aquele esqueminha aqui. É. E nós temos o Zu também, que vai fazer um show com o Meirelles no Allianz Parque, com Verdade. automóveis. Exato, É né? isso, Zuzu? Eu não quero roubar a data do nosso Morgadão, mas no dia 18 de julho, quem for de São Paulo pode pegar a sua carroça e entrar lá no Allianz Parque. Aí você me pergunta, dá pra fazer esse show? Tem dúvidas? Várias. Várias. Depois eu vou falar quantos carros cabem no estádio. Pouquíssimos. Quantos você acha que 100. cabe? Eu acho que são 100 carros. Mais. Num campo de futebol? Num campo de futebol. 170. Sério? Quantos? 300 carros. 300 carros? 300 carros. carros. Agora, o cara que tá atrás também ele vai ter essa dificuldade, né? Ele não vai assistir. Mas tem um Mas tem belo telão. telão. Tem Tem um telão. telão do Maroon 5. Pra ver no telão, vejo no YouTube. O telão do Guns Você N' Roses precisa vai ver ter carro. lá. Tô brincando, é da hora. Não é legal, legal, Morgado? é bem legal. Carro É um outro show, é uma nova bem. proposta do Não, precisa ter entretenimento. aquele carro que abre o teto. Isso, Mas vamos ver Daniel se- Zuckerman. Olha que bonito. Daniel ó, Allianz- Zuckerman. Olha Allianz lá, Parque. olha que top. A turma Vai ser está da hora. brava. Obrigado, A Morgado. turma está brava com o Zuzu. Você foi Comigo? cancelado. Eu? Foi, De novo? foi, Eu? pelo De Morgado, verdade. pela turma do Morgado. Por Foi quê? mesmo. Outro dia Ah. a gente tava falando aqui de gordofobia, tá? A gente tem, Isso, politicamente correto sim, hoje em dia sim. funciona, tá? Não sei o que, Sim. tem muita gente que é cancelada. E Daniel Zuckerman, Bonefobia. ele é o Zé Live, participou de uma live Verdade. com a Galisteu e deu uma declaração muito polêmica que eu faço questão de mostrar O quê? aqui Tem pra a- vocês agora. tem a declaração? Eu acredito Vamos ver. que sim. Quero Pô, ver. não temos? Vão me Tem a- expor dessa Temos, Lógico, claro vai lá. que temos. Temos, Delari. Boné, você usa até os 30 anos, já ser proibido. Passou dos 30 é Sérgio Malandro, não pode usar boné. Não pode. Boné você usa E boné. achei que se for foi pro lado. deselegante. Né? Muito bem, Rogério Morgado. Sou contra o boneco. Olha Olha a lá. voz. Ó aqui, ó. Ela, Bonefobia. refutado. E eu recebi, eu como um cara que tem mais de 30 anos e uso boné, recebi uma carta de repúdio da AFAB, a Associação dos Fabricantes de Boné, e eles mandaram a carta aqui. Caro Daniel Gundler, a AFAB, Associação dos Fabricantes de Boné, repudia veementemente sua declaração discriminando o uso de boné por idade. Boné não tem idade, cor, religião, tanto que temos o kipá. Inclusive, a terceira idade utiliza o boné para reconquistar a autoestima devido à calvície. Portanto, chega de humor que reforça estereótipos ultrapassados sobre o boné. Chega de piadas na nossa aba. Aguardamos o pedido de desculpas, afinal de contas, nunca é tarde para amadurecer. Tá registrado aí, então, Eu a carta de bem. repúdio. quero pedir desculpa. Aí está, pra peça quem usa desculpa. boné, de verdade. Direito de entendo. resposta do Sim. Daniel Zuckerman. É verdade. Assim, veja o Morgado, o boné ele usa pra esconder talvez a calvície ou pra se sentir mais jovem. Mas Calvície. eu continuo contra o boné e eu sou muito isentão e eu vou me posicionar. Eu acho ridículo você que tem mais de 30 anos e usa boné, porque Menos pra o mim Morgado. parece mesmo o Sérgio Isso é uma Malandro. piadinha de Alex
Alex Paim, piadinha. É, é, Piadinha, Piadinha coloca de aí. Alex Paim. Que belo roteiro. Gafanhotos, cadê os gafanhotos? Às 7 horas da manhã. Cadê os gafanhotos? Igor, Eu achei gafanhotos. incrível essa piada. Piada. Os gafanhotos. PT de volta. PT Aí, está boa, voltando. boa. Muito bem, essa piadinha Boa, do Paim. É, Boa, escreveu- Paim. escreveu- Boa, boa. A gente voltando interpretou aí, o texto porra. bem, eu achei. É, muito 7 bem. horas da manhã. Mas eu acho que mais importante, nesse momento, agora falando sério, Pois Delari não. me o deu ma- bronca. mais importante fazer piadinhas com boneco, com gafanhotos, é a gente mostrar o nosso tutorial da máscara. Isso. Porque você sabe que o vírus está aí, é complicado. Ontem tivemos em São Paulo recorde de mortes, que não é uma coisa muito bonita, não é uma coisa muito agradável da gente falar, então, portanto, vamos se cuidar. O nosso tutorial de uso de máscaras, por favor. Para retirar a máscara, primeiro higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel. Segure a máscara apenas pelos elásticos. Não toque na parte central. E lave as mãos novamente logo depois. E se tiver mesmo que sair de casa, use a máscara o tempo todo. É isso aí. Muito bem. Você sabe que a máscara pode salvar a sua vida, pode salvar a vida de quem você gosta. Use máscara, que é muito importante. Faça todo esse procedimento aí, esse protocolo da saúde que a gente vem recomendando todo dia aí. Porque os políticos estão usando a pandemia para a eleição. Os casos Desde são que ela ácidos. surgiu. Desde que ela surgiu até agora, é Candidato. tudo para os candidatos. É hospital de campanha eleitoral. Sim, exatamente. Mas, Zuzu, Vamos coronavídeos, temos os coronavídeos? Rapidamente, Vídeos. nós temos lá diretamente da Flórida o nosso querido Rick, que a Flórida é um lugar que com muito idoso por metro quadrado. Então, Rick, como é que está na Flórida? Vários vídeos da Flórida aqui que o Delari separou. Vai Muito lá. velho na Flórida. Muito Tranquilo, idoso. morar lá. Salve galera do Pânico, amigo Surita, aqui quem fala é Ricardo, direto da Flórida, que agora virou o oásis do coronavírus. 4 mil novos casos. Mas interessante que o número daqueles que bateram as botas ainda continua estável, mesmo desde março. A média de 40, 50 por dia, né? Tem gente que fala, não deu tempo ainda pro pessoal fazer o check-in no andar de cima, e tem gente que fala que os números estão tão altos assim, porque agora na Flórida todo mundo que quer fazer um teste consegue fazer um teste. Eu mesmo fiz e fiz sem sair de casa. Você vai e faz o pedido, eles te mandam uma caixinha assim com o kit, certo? Instruções lá de como fazer o teste. Aí depois você põe no correio e 3 dias depois recebe o seu resultado. Eu fiz o meu hoje, então nos próximos 3 dias estarei com vocês com um sorriso no rosto e o toba na mão. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Muito Rick, bem, com a aí sua está nosso barbinha. ouvinte diretamente da Flórida mostrando. Daqui a pouco nós vamos falar com a Ana Paula Henkel. Disse que agora o Trump não quer mais fazer teste. Isso, né? essa foi a última Por que polêmica. será? É. Por que Que não será? precisa ainda do teste, Por foi o que que ele será? falou, Porque tem eleição. Porque tem candidato na parada. Candidato. Muito bem. Ô, Sami, você tem um estudo Tem, olha do só. Covid? É, do Covid. Ó a confusão. O que aconteceu, Emílio? Tem muitos países que algumas cidades a epidemia pega muito e outras não. Na Itália, por exemplo, Lombardia foi aquele caos, faltou gente morrendo, aquela tristeza. Mas em Roma ficou tranquilo. Aí que entra o negócio, você vai gostar. Se a gente pegar, por exemplo, o Reino Unido, tem 66 milhões de pessoas, 42 mil mortes. A Alemanha tem mais pessoas, tem 83 milhões. E quase 9 mil mortes. Ou seja, tem mais gente, 25% mais gente e 5 vezes menos morte. Aí o que eles estão falando agora? Tem um neurocientista querendo só achar o nome dele, um neurocientista tá falando que talvez alguns DNAs, alguma parte que a gente não entenda, seja imune. Sim, Então- autoimune. Lá na minha Você não pega. lá na minha empresa... Você já ouviu, no interior tem bicho ruim não pega nada. É tipo o Adriles, não Isso. pega. Tipo Ó, Adriles. querido, Pega ninguém. Vaso Tipo ruim. mala, nego chato. Isso. Nego chato não pega. Vaso ruim não quebra. Então, aí Mas o como que... nossa audiência é de gente bacana, Isso. os É ouvintes perigoso. legais, Essa tem é jeito. perigoso. Use a máscara e faça direitinho. Não caia nessa, não. Querido. Vaso ruim não quebra. É. Mas nossos ouvintes são vasos chineses. Audiência Mas aí o que estão falando? Chama Carl Friston, ele é um neurocientista britânico e ele criou aí um modelo matemático para a segunda onda. O que ele está falando? Ele está falando que talvez, isso aconteceu com outras gripes. Então ele fala, por exemplo, talvez o H1N1, a influenza, criou anticorpos nas pessoas, ou até gripes comuns contra o coronavírus e você não sabe. Não sabe. Então tá todo mundo perdido. Aí
Ninguém sabe nada. Aí o que aconteceu? A OMS, David Heyman, um epidemiologista lá da OMS, disse que esse resultado é importante, mas explicou ao jornal The Guardian que não dá pra falar nada. Então, no final das contas, a gente continua fazendo o que a gente fala, usando máscara, passando gel e com a toba na mão. É isso aí. É o que a gente sabe que pode proteger mesmo. Vitor Brown. Aí sim. Que elegância. As principais notícias. Parece que o Rio de Janeiro está complicado, irregularidades. O Witzel tá mal. Não é isso? O que você tem de... E o gafanhoto? Nuvem de gafanhotos chegando ao Brasil. Tá chegando, Falando dos gafanhotos aí, Emílio, o seguinte, é uma nuvem que estava no Paraguai. Acho que é o PT voltando, segundo o Alex Paim. E pra ele será? Escreveu segurando a mão, assim, ó, essa piada. A gente não sabe mais nada. Também tem um careca mandando, né? Coisa que é similar também ali. O que tá acontecendo? Que gafanhoto é esse? Então, é o seguinte, é uma nuvem que se formou no Paraguai. Os biólogos ainda não têm uma explicação exata, mas possivelmente é um desequilíbrio ambiental. Esses insetos estariam com fome, são 40 milhões de gafanhotos, segundo a estimativa. Acho que ninguém parou para contar, mas uma estimativa ali que foi feita de 40 milhões de gafanhotos, o número do governo da Argentina. Eles passaram pelo Paraguai segundo a Folha. Quando é o pico do gafanhoto? E aí esses insetos estão devastando plantações. Esse é o grande medo, né? Eles passam por áreas agrícolas, por regiões agrícolas, já destruíram plantações de milho, plantações de arroz, isso no Paraguai. Chegaram ontem ou anteontem à Argentina e agora estão se aproximando do Brasil, da região da fronteira com o Rio Grande do Sul. Podem chegar ao Rio Grande do Sul e aí não tem muito o que fazer. As próprias autoridades aqui do Brasil, o Ministério da Agricultura, as secretarias lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, divulgaram alertas, mas dizem só que a recomendação para os agricultores é que coloquem as plantações em estufas, montem barreiras mecânicas, mas não tem nenhum tipo de dedetização previsto, de algum veneno, nem os gafanhotos conseguiram ficar em casa. Aí, ó. A mão de Deus. Então, que loucura. Não se sabe ao certo. Era até bom conversar com algum biólogo, né? Se algum biólogo quisesse falar com a gente para explicar o que fazer. Deixa eu falar. Se dá para matar, é melhor, se dá para... Deixa eu te falar. Do jeito que anda a vida e as pessoas, vai aparecer tanto especialista em gafanhoto. Pico do gafanhoto vai ter. Melhor não, né? É melhor não dar palanque. Quantos gafanhotos tinham? É melhor ficar com o Covid aqui que a gente já está resolvido. E torcer para que o pessoal não tenha prejuízos lá, né? Porque é uma praga séria, né? E o que está tocando o Brasil é o agronegócio, né? Exatamente. Que é o que toca. É o que segura. Pelo contrário, que é o que segura o Brasil. Com a China, aumentou inclusive. as vendas agora, inclusive, né? Porque as pessoas estão ficando em casa, estão comendo, né? Então isso não mudou, o agronegócio está produzindo. E falando do Rio de Janeiro, o Witzel está em maus lençóis lá, continua. Hoje tem a primeira sessão da Alérgica, da Assembleia Legislativa do Rio, para discutir o impeachment do Witzel. E tem um relatório da Controladoria Geral do Estado que apontou pelo menos 45 irregularidades na condução do processo da pandemia lá no Rio. Essas as que foram descobertas. 45. Isso engloba tudo. Compra de respiradores, a montagem dos hospitais de campanha, enfim, fraudes que aconteceram na gestão do Witzel e agora foi aberto o processo de impeachment contra ele. Hoje tem a primeira sessão e, ao que tudo indica, o ambiente político não é bom para o Witzel, a coisa caminha mal para ele. A abertura do processo teve votação unânime, ou seja, todos os deputados votaram pela abertura do processo. Não significa que eles vão votar a favor do impeachment, mas concordaram que a investigação e o processo tinham que ser aberto. Então fica essa expectativa. Hoje é a primeira sessão, mas seria aí um marco, uma votação até simbólica, né? O eventual afastamento de um governador envolvido aí no Covidão, né? Por enquanto as irregularidades estão sendo descobertas, mas a gente ainda não teve ninguém afastado, nenhuma prisão assim mais clamorosa, mais midiática, assim, Ontem o governador do Rio... Ontem o Zé estava falando que a MP tá em cima, né? Tá em cima. E ele está tendo que negociar cargos agora, né? Está tendo que negociar com a oposição, oferecer gabinetes, já trocou vários secretários. A movimentação política aí para tentar se salvar. Vamos ver se se salva. E falando da doença, continuam subindo os números aí, né? Já chegou a 52 mil número de mortes, né? Isso segundo o consórcio. E a situação está piorando agora no interior do Brasil e também no sul. Duas capitais que estavam com a situação relativamente sob controle anunciaram restrições ontem.
Curitiba e Florianópolis. Florianópolis, que era até tratada como um modelo, agora vai fechar os shoppings, fechar as academias. Lá, não é porque o Morgado vai pra lá, Morgado, mas... até mais. mas... Até dia 8 só, viu? Já tô sabendo. Pode Então. comprar ingresso. E aí a situação tá piorando nessas regiões, mas aqui em São Paulo, por exemplo, está melhorando um pouco. Ontem o estado de São Paulo bateu um recorde de mortes, mas a própria secretaria e o João Gabardo, que é um dos médicos que era da equipe do Mandetta e agora foi para a equipe do Dória, está no comitê aqui, diz que o estado é puxado pelo interior, que na capital e na região metropolitana já tem uma queda e aí possivelmente na sexta-feira a prefeitura de São Paulo deve anunciar um avanço e a gente deve caminhar para a fase 3, abrindo mais comércios, então, na semana que vem. Quando que vai abrir mais? Agora? Possivelmente na semana que vem. Na sexta-feira eles vão anunciar. Termina essa fase, a gente está na fase 2 por enquanto. E aí na sexta-feira eles anunciam se a gente continua na 2 ou se avança para 3. Se tivesse avanço para 3, aí é permitida a operação dos salões de beleza e de bares e restaurantes. E o Pacaembu fechou lá o então, hospital ou não fechou? Não, Falou que ia fechar, tá na falou que expectativa. não ia, o cara fugiu. Depende dos casos. Né? A prefeitura negou a informação. A Veja tinha dado essa informação na segunda-feira e aí a prefeitura divulgou uma nota dizendo que não, que por enquanto não tem previsão de fechamento, mas segundo a informação da Veja, os próprios funcionários tinham sido avisados já que a partir de quarta-feira da semana que vem, que é dia 1º, o hospital fecharia. E fato é que o número de internações está caindo. Já são 200 leitos. E desde o começo de junho, o número de pacientes está abaixo de 100, ou seja, menos da metade ocupada. Na semana passada eram 54, agora 33. Dia a dia está caindo o número de pacientes. Então, graças a Deus. É uma coisa boa, claro. E aí, então, tem a expectativa sobre se vai sei, ser fechado. Tá caindo, tá caindo. Difícil. Ontem sumiu 45 leitos. Da onde eu não sei. Sumiu daquela, não, sumiu da porcentagem. Agora tá sumindo leite. Sumiu? Agora, como é que pode, né, Sami? Como some? Como é que pode? Não, porque os caras falam que tá tantos por cento. O cara fala qualquer coisa. Fala. Sim. Ele fala qualquer coisa. Ele fala qualquer coisa e é um número que ninguém vai conferir. É difícil de conferir, né? Se falam não, que existem mas não precisa conferir. 2 O mil próprio leitos, número deles não bate. batem. Não é o número do leitos com o outro. O cara fala assim, tá 65% tantos internados. No outro dia tá 65% com outro número de internados. É mais fácil contar o gafanhoto, né? É mais fácil contar. Não, a gente tem mais precisão no como gafanhoto. é que tá a transmissão em São Paulo? Transmissão é aquilo de 1 para 1 tal. Como é que tá? É que você tem duas, né? Você tem na capital, já tá abaixo de 1, aparentemente. E mas litoral, aparentemente o quê? Pelos casos? pelas mortes. Pelas mortes. E a prefeitura ontem capital. divulgou um levantamento dizendo que o número de casos é uma estimativa. É 10 vezes maior do que a estatística Mas é dela muito mesma. é muito provável. Então seriam 1 milhão e 100 mil casos. Hoje tem No cerca estado? de 100 na cidade de São Paulo. Na cidade. Então são 12 ou 13 milhões de habitantes. A prefeitura estima que 1 milhão e 100 mil já tiveram o vírus. Para imunidade de rebanho, é muito pouco. Meu Deus. Então, Microfone, por favor. Então não faz sentido a conta. Se já teve 1 milhão, quantos morreram? Então, Não, mas Se aí... é 6 mil, É, então é muito mais baixo a letalidade. Mas é baixo. A letalidade. Mas a letalidade no Brasil Ao é baixa todo, não né? porque a gente é bom, é porque Não é que uma tem das agora. coisas que se sabe é a idade. É jovem. Jovem. E a gente é muito mais jovem que os Eu não europeus. sou jovem. Ah, não é, né? Você tem um Eu sou espírito jovem. É, tenho. Perfil de atleta. Espírito vale. Vou mostrar meu RG pra eu tenho você. espírito velho. Meu eu tô RG vendo- tem e 3 branco. números. Preto e branco. 4, 5, 7. 3 números tem meu RG. Preto e Fala, branco. a população é jovem. É nada, é só veinho, pô. Era Não, estilogravura. São Paulo Vai lá é em mais Santos, jovem lá. que Itália, que Alemanha. Vai lá em Gente, Santos. E lá. São Ninguém Paulo é sabe. um dos estados que tem mais idosos comparando Então, com o mas norte, o seu por exemplo. pico estava certo. Segundo. O primeiro, é que é mantido as condições. Se você pegar o que o secretário fala, porque o secretário engabela também. Ah, mas engabela Falou muito. bateada. Né, Engabela. pô? Miguezão. Mas também é difícil, né? Claro, Também é difícil é porque uma posição troca. delicada. Secretário Miguel. O secretário, ele estava falando que é aquele pico que você falou lá no início. o Que a turma primeiro. fala, não tem um pico e tal. Mas tem a morte, ontem bateu o recorde de morte, mas mas tem a- o interior, né? É, mas Isso, aí é o é. interior, O né? estado bateu recorde, é. A gente não pode misturar. Agora, aquele negócio de ter feriado que vai todo mundo pro interior, depois todo mundo pro litoral. Vê só. Isso não faz Espalhou muito o vírus, sentido. né? Eu não sei se. Isso me parece que isso ajudou a espalhar o vírus, né? Com certeza. O Porque cara as viaja pro pessoas interior tá- e vai passando. É, Tem uma então. casa lá. Porque não é que as Guarujá. pessoas falarem, eu não posso trabalhar, então já que é feriado, eu tenho que trabalhar. Festa no Guaru. E outra, como o interior flexibilizou primeiro, Muito né, então mais. muita gente que
estava aqui na capital falava, vou pro interior. Lá Sim. tem shopping aberto, lá É. tem uma casa de parente, vou ficar por lá. Então Mas levou o vírus passando, pro interior, né? é Mas claro. é genial, né? Gestão genial. A gente pode concluir isso, né? Claro. Do que a gestão? É, gestão de um todo, do Estado genial, né? Você fecha, você faz o rodízio. Mas você quem é abre. mais culpado, professor É, então, Vila? eu tenho o minhas- prefeito, é o governador ou o É, presidente? isso é que é 45. difícil. Todo mundo. É Não, todo mas mundo culpado. quem É claro. ganhou? 45. Se fosse eu, ia ser totalmente diferente. E isso. agora Quem o- vai pra guilhotina? É. Juntando todos não dá um Vila. Não, mas quem vai pra guilhotina? Tem que Mas ir pra quem guilhotina acertou? todos eles. Sem piadinha. Ninguém acertou. Ninguém, no mundo. Não, ninguém acertou. No mundo, quem ninguém acertou? Ninguém Exatamente. acertou. Quem que acertou? A Falou, esse OMS cara Mas tem não lugar. sabe. Não, pera lá. Tem Pera lá, lugar, porque- tem lugar que se Qual? saiu melhor. Qual? Nova Zelândia? Não, tem lugar que se saiu Nova melhor. Zelândia, por exemplo. Claro, tem lugar que se saiu melhor. Vamos e venhamos, Mas né, saiu melhor gente? porque não chegou lá ainda, será? Não, não sei, pô. então, Você acha que porque eu não ninguém sei? sabe. Isso aí- Então pronto. Não, mas é que às vezes, por exemplo, Tá a todo Índia tem urso muita do população pica-pau. rural, então a aglomeração proporcionalmente Coreia é do menor. Sul, Tem né? características do lugar. O que eu sei é que negar teste e omitir dados é ruim sempre, porque você está faltando informações para a população. Você viu quer que o Trump agora não vai mais fazer É, teste? não quer, Por não quê? quer. Porque ele vai ser candidato. Candidato. Se você for pegar bem a história, por exemplo, lá Wuhan, era o quê? Era uma eleição que ia Sim. ter lá. Lembra que Sumiu. ia ter eleição? Sim. Acabou Aí o coronavírus. Não, então, ia ter eleição, os caras miguelaram lá atrás, no ano passado. Ia ter eleição lá, não ia ter eleição? Tinha. Sim. Acho que tinha, não tinha? Não lembro bem. Que mataram o médico. Mataram, não? Sumiram. Sumiram o médico. Você Sumiram lembra o do médico? médico. É, foi médico o que que deu o denunciava. primeiro alerta, né? É. Ele falou, tem uma Isso. doença nova Você lembra? surgindo e Sumiram tal, um e ele milhão com morreu. ele. depois. É. Isso. Quando pintou esse negócio lá, que fala, não, não é nada, tal, não sei o que, ficou meio no miguelado, ia ter eleição lá. Sim. Aí sumiu. Aí o médico foi na rede social e deu um negócio, depois falaram que ele teve, que ele morreu de corona. Foi. Essa Isso. notícia saiu muito Isso. tempo atrás. Isso. Em Aí janeiro, você acho. vê, Brasilzão, Nós. eleição. Candidato. Bolsonaro, cloroquina. É, só a gripezinha. comigo, só a gripezinha, tá ok? Pensando em 22. Isso aí, pô, relaxa. Dória aqui, ciência, ciência, ciência. E agora o Trump. Certificação. Agora o Trump falou, não vamos parar de fazer teste. Você viu quebra. que lá- Sim. Você viu que lá o teste vai pelo correio. É, também. Por quê? Para não virar muito caso. É. Porque o número vai aumentar. É Se você política. testar Você mais quebra gente, o obviamente, termômetro você vai para de- matar a Política. febre. É, política. isso. Virou política. Sensacional É. a frase do Sami. Você quebra o Termômetro termômetro pra matar. Não tem mais febre porque isso não tem aí. mais termômetro. Muito bom. Só que nesse caso é mais grave ainda do que esse exemplo, porque se você não sabe que você está contaminado, você pode espalhar. Exatamente. Então, o teste também é uma medida de prevenção e você tem que fazer teste não só por você, mas por quem você Pra não ama. Porque passar. senão Exatamente. Pra não você passar. passa. Você fala assim, eu sou jovem, a chance de letalidade é baixa. Velare, É, esculacha. Mas aí o cara vai por lá. Isso, por isso que a gente não pode esculachar. Tem que vendo? usar Ah lá. máscara. Ele já colocou pra colaborar, porque, porra, os caras não estão. Você já viu que os caras já estão miguelando o número, miguelando tudo. Então, Cara, não virou- vamos esculachar. Vamos usar máscara direitinho, fazer direitinho. Você tá esculachado. só Você porque- fica a só porque máscara testou aqui negativo. Meia na máscara. orelha, Olha lá, meia olha lá. máscara. Isso. Olha lá. Olha lá, ó. Máscara no queixo. Vamos fazer direitinho o protocolo. Não é o rosa. Brown, obrigado, hein? Fechou. Valeu, Emílio. Ó, abraço. Valeu, eu vou Vitão. fazer o break agora. Ah, é? Depois eu vou falar de um aplicativo. Ah, esse é bom. Bom. Eu já entrei. É bom, hein? Bem melhor que eu. Quem me ensinou foi o Zuckerman. Zuzu? Chama James. Ele entende Exato. tudo de aplicativo. Pão de né? açúcar. Isso é aplicativo. José está. Ele é o Uber dos negócios. Eu tô Conheço, aqui com o Lucas. O Lucas é o cara que bolou. Ah, é? É um negócio de delivery muito legal. O Zuckerman, você tinha me mostrado, você já tinha falado, já então tinha- eu vou fiz uma fazer o reunião break, com ele. depois eu vou falar do James. James. Você já entra aí, ó. Se você gosta de novidade, como o Zuzu, Faz entrega do pão de açúcar. você entra aí no James, já baixa o seu James. Tem pra Tem que Tem pra Apple. tudo. Tem pra Apple, iTunes. tem pra Apple, tem pra Android. Apple Android, Store. tem pra todos. Mas é É bom, muito hein? legal. É muito legal. Tem o shopper lá, o cara faz a Os caras dão. comprinha pra você. Muito legal. Então eu vou fazer o break Nesse momento rapidinho. é Isso bom. aqui é um serviço bom pra você. Já vamos falar do James e Ana Paula Henkel. Aí sim, Boa, fala vamos do falar Trump. do Trump, que o Fala do Trump não Trump. quer Ou mais vai testar passar a pano. população. E tem polêmica também Bom, dela, que eu vou perguntar. Daqui a pouquinho a gente volta.